E aí galera, eu sou o Thaleson. E eu sou o Fábio. E você está no Extra Nerd. Esse novo trailer do Flash tá incrível. A gente vai comentar um pouquinho sobre o trailer, sobre as primeiras reações do filme. E pelo menos o que a gente tem de notícia, tudo que a gente tava esperando vai ser entregue no filme e muito mais, né Fábio? O trailer tá bonito, como sempre, uns plot twists bem bacanas, umas participações especiais. E isso tem deixado a gente mais animado. Pessoal, antes de começar, não se esqueça de deixar um like, que é muito importante para o nosso trabalho. Se inscreva no canal para continuar recebendo as novidades do Mundo Nerd e deixa um comentário aí, ó. O que você achou do trailer? Tá empolgado? Tá no hype igual a gente tá? Porque a gente tá bem animado, né, Fábio? As atuações do Ezra Miller, da Sasha Calle com o Supergirl, Michael Keaton brilhando com o Batman, a gente sabendo que ele vai roubar a cena muitas vezes. Eu tô louco pra chegar logo o dia pra gente poder estar assistindo esse filme maravilhoso. Ô Fábio, a primeira coisa que eu percebi assistindo o trailer é que a gente que é fã veterano, que a gente acaba reparando essas coisas, foram feitas as substituições devido ao cinema, aquele universo que foi sendo construído pelo Snyder. A gente vê a substituição do Thomas Wayne pelo Batman do Michael Keaton. A gente vê a substituição ali da Guerra das Amazonas com os Atlantes pela presença do Zod, que a gente já comentou num outro vídeo, que seria muito difícil trazer essa Guerra das Amazonas com os Atlantes para dentro do cinema. E essa substituição pelo Zod, que já tinha sido apresentado no primeiro filme, foi muito boa. Eu achei que foi uma excelente escolha editorial ter trazido o Zod como um dos vilões do filme. Dentro do contexto desse universo, uma experiência bem fiel ao Flashpoint original. Tudo ali lembra o Flashpoint original. Aquela reconstrução do acidente foi feito dentro da mansão Wayne. Eu acho que você deve ter reparado isso também. E eu reparei bastante essa fidelidade e esse respeito ao material original, né, Fábio? O que foi modificado por conta da quantidade de personagens e a forma como foram apresentados Atlantes e Amazonas também não caberiam ali uma guerra entre eles, porque não tem desenvolvimento suficiente, tanto das Amazonas quanto dos Atlantes, apresentado no Snyderverse. Não deixaram de colocar a essência do que é Flashpoint, que são as consequências do Flash ter voltado no tempo para poder salvar a mãe dele. Eu acho incrível que o Zod é um inimigo poderosíssimo. Ver aquelas cenas, kryptoniano pulando ali no Batwing e lutando e o Batman saindo ali, cara, incrível, aquela cena é incrível. Michael Keaton em ação, todas as cenas de ação que mostram o Michael Keaton no trailer são muito boas. O Flash, ele é um super-herói muito poderoso. Por que ele não usa os poderes dele ao máximo? Por que ele não modifica tudo? Cara, é a DC sempre trabalhando nessa questão de os seus heróis serem tão poderosos a ponto de modificar a realidade das pessoas, de salvar o mundo, de modificar o universo. Esse uso dos poderes tem consequências na vida real, o que afeta muito os personagens que estão ao redor deles. Isso é excelente, cara. Uma coisa que eu gostei muito nessa participação do Michael Keaton nesse trailer foi que lá no primeiro trailer, a impressão que me passou é que a pegada do Michael Keaton seria uma pegada assim para poder abraçar a gente na nostalgia e que não seria tão levado a sério, né? A participação dele teria uma pegada ali meio cômica. E agora no segundo trailer, que foi levado um tom muito sério, o que era a questão do Thomas Wayne lá no Flashpoint original, bem raiz mesmo do Flashpoint. E inclusive a gente tem que deixar claro, Fábio, que tem muita gente que não conhece a obra original, muita gente que vai pro cinema, que gosta do super-herói no cinema, mas não acompanha a HQ, não acompanha as animações, que no caso das animações da DC, algumas obras costumam ser bem fiéis às HQs, aquela animação do Flashpoint mesmo, do universo animado anterior dos filmes da DC. A participação do Batman no Flashpoint, ela é muito marcante e ele tem uma participação muito grande no Flashpoint original. É porque tem muita gente que pode pensar que o Michael Keaton está sendo usado para poder abraçar a nostalgia, para poder pegar e de certa forma, sim, se não teriam colocado outro ator, mas a participação central dele, ela é extremamente importante porque o Batman, ele é uma peça central do Flashpoint original. Inclusive ele tem um protagonismo muitas vezes até maior do que o próprio Flash. No Flashpoint original, tanto nos quadrinhos quanto na animação, a história não é só do Flash. Quem divide o protagonismo com o Flash é claramente o Batman. No caso dos quadrinhos e a animação, é o Batman Thomas Wayne. O Flash volta no tempo para poder salvar a mãe dele, e isso traz consequências. Ele consegue, a mãe dele tá salva. Só que isso modificou, porque quando ele vai no passado, salva a mãe dele, vai no presente, e aí todo o tempo foi modificado.
O que acontece? O Flash perdeu os poderes, muitas coisas aconteceram diferentes. O Superman nunca caiu. Batman, na verdade, não é o Bruce Wayne, é o Thomas Wayne. E quem morreu, graças às consequências da viagem temporal, as mudanças do espaço-tempo, quem morreu, na verdade, foi o Bruce Wayne. E o Thomas Wayne é o Batman e suas quadrinhos na animação. Para poder fazer uma adaptação bacana para o cinema, eles optaram em deixar o Superman, ao invés deles salvarem o Superman, que estava lá no laboratório, ele caiu lá em Metrópolis, ele foi pego para ser estudado lá, né? Eles colocaram a Supergirl, Sasha Calle. No caso do Batman, ao invés de eles colocarem o Thomas Wayne, como na animação ou nos quadrinhos, para nos presentear com a nostalgia de ver um Batman que nos é familiarizado, eles colocaram o Batman Michael Keaton, dividindo o protagonismo com o Flash. Então, para quem não conhece a história Flashpoint, o Batman é o coprotagonista. No quadrinho, é o Thomas Wayne. No filme, é o Michael Keaton como o Batman de 89, o Batman de um universo paralelo. Ele é um coprotagonista do Flashpoint original, ele divide a cena com o Flash e, como eu falei antes, que muitas vezes ele tem um protagonismo até superior. Inclusive eu aconselho a quem não assistir a animação do Flashpoint, que foi lançada em 2013. Isso está me agradando bastante, é demonstrar respeito à obra original, às suas devidas adaptações, porque a gente sabe muito bem, inevitavelmente por causa do universo anterior, é preciso respeitar o cast anterior do Snyder. Foi a coisa mais interessante que eu achei, por exemplo, na adaptação com a Supergirl. Não caberia nessa história colocar o Henry Cavill ali como Superman, porque a realidade da HQ original ela era muito diferente. Na minha opinião, não funcionaria bem para o Superman daquele universo. A gente não tem ali, por exemplo, a opção de colocar um Superman raquítico, um Superman magrinho, abatido, como foi no original, porque o Henry Cavill é um cara do shape, né? Então você não teria como, a não ser que você fizesse por CGI, mas aí poderia ficar aquela coisa medonha, igual ficou lá na Liga da Justiça do Joss Whedon, né, Fábio? O Capitão América, o primeiro Vingador, tem uma cena ali do carro, que o Capitão América tá no carro conversando com a Carter, e eles fizeram esse jogo de CGI pra botar o Steve Rogers magrinho ali, né? Ficou medonho, aquele CGI ficou horroroso. Se fizessem isso, eles iam ter que largar a CGI na maior parte do filme, todas as participações, limitando a participação do Superman no filme. O filme, ele tá sendo muito feliz, a produção foi muito feliz em fazer essas substituições de personagens, trazendo um trio de protagonistas ali. Eles estão ali os três unidos para uma missão. Quando o Flash ele volta no tempo, ele causa uma distorção no espaço-tempo. Ele quebra o espaço-tempo e modifica a realidade. Esses conceitos são muito usados nos quadrinhos, mas talvez para quem vai assistir o filme não esteja muito familiarizado com isso. Ele quebra a realidade e reconstrói ela. Ele refaz a realidade. Então ele não só mostra consequências da sua viagem temporal, o que aconteceria se o Flash... Não, mas ele modifica algumas coisas. O Batman, na verdade, é uma outra pessoa com outro contexto. É como se fosse um universo paralelo que ele cria a partir do momento que ele salva a mãe dele. Quão poderoso é o Flash também, as consequências dos poderes dele sendo usados além do seu limite, cara. Isso é muito bom. Isso dá uma animação muito grande. Agora, né, a gente viu os primeiros comentários do filme, o pessoal adorou o filme, e a gente, como fã da DC, fica muito feliz porque é a DC voltando para os trilhos do crescimento, aquilo que a gente já está esperando há mais de 10 anos. Então, eu espero muito que esse filme do Flash seja uma redenção para o ator Ezra Miller, que ele tome jeito na vida, igual aconteceu com Robert Downey Jr. Em certa época, que ele estava bebendo muito, foi preso, depois ele teve aquele retorno triunfante, teve aí um dos melhores personagens do MCU aí, talvez o melhor de todos. Ele carregou toda a Marvel na sua primeira fase nas costas, e a gente quer que o Ezra Miller seja isso também. Eu quero que o Ezra Miller seja o Barry Allen, eu quero que ele seja realmente o ponto de ignição dessa nova fase da DC, isso como ator, e que a DC venha voltar a brilhar através disso, cara. E você falando do Ezra Miller, em um dos nossos vídeos, a gente falou sobre a questão do Ben Affleck, que o Ben Affleck ali, que ele poderia ter sido vítima do roteiro do Snyderverse, e vendo a interpretação do Ezra Miller, pelo menos pelo trailer e pelas reações que já tiveram, a gente vê que o Ezra Miller também, de certa forma, foi vítima do roteiro. A gente realmente torce, a gente sabe que muito provavelmente vai ter um reboot completo, que nenhum deles vai ser mantido, mas além do Ben Affleck agora, depois de ver o trailer, depois ver o que tá dando
ao falar no filme, eu também torceria pro Ezra Miller continuar, porque aparentemente ele também é um excelente ator. Ele não estava numa fase muito boa da vida dele, mas também foi vítima do roteiro do universo anterior. O Ezra Miller está entregando uma boa interpretação. Inclusive, no final do trailer, a gente vê ali claramente que o final do filme vai ser uma luta entre os dois Barry Allen, da realidade alternativa e o do nosso universo, feito com muito carinho, respeitando a obra original e fazendo substituições que levam o filme a um final que é fiel ao original, e isso é o que mais está me encantando em toda a produção desse filme. Algumas pessoas já assistiram o filme e deram a sua opinião, falaram que o Ezra Miller tá brilhando, cara, que a atuação dele tá muito boa. Eu vi o crítico falando que o Michael Keaton, ele consegue trazer um bom protagonismo, ele consegue roubar a cena, menos quando o Ezra Miller está atuando, está em tela. Então a gente sabe que vai vir coisas melhores agora. Comenta aí, ó, o que é que vocês estão esperando desse filme do Flash. A gente tá muito hypado, vai vir um filme incrível e a gente que é fã da DC, a gente quer ver a DC nos trilhos do crescimento. E como a gente sempre fala, né, a DC agora tem uma grande oportunidade, porque infelizmente a concorrente, a Marvel, que a gente viu brilhar nos últimos 10 anos, agora tá numa fase de decadência e é o grande momento da DC brilhar. Não se esqueça de deixar o like, e aqui do lado a gente fez um vídeo falando sobre o primeiro trailer do Flash, dá uma conferida aí, e também do nosso vídeo sobre o trailer do Besouro Azul, que é o próximo filme do DCU depois do Flash. Tenho certeza que você vai adorar, viu? Até o próximo vídeo, gente, valeu!